Muito bem, pessoal. Retornando, todos por aí? Estamos com 38 alunos online. Acredito que estamos com uma boa parte, né? Se não todos, uma boa parte. Então, vejam só, pessoal. Agora estamos iniciando a última parte dessa aula. Deve tomar aí mais uma meia hora, mais ou menos, do nosso tempo. Depois disso, já tem um exercício para aqueles que forem ficar para realizar, né? Mas, basicamente, o nosso exercício hoje começa com a criação de páginas HTML. Óbvio que a parte prática, se eu quero criar uma página HTML, a primeira coisa que eu preciso ter é o editor. Então, no começo da aula, até um colega de vocês perguntou sobre isso, né? A gente vai utilizar, por padrão, eu vou trabalhar com vocês, utilizando, então, o Visual Studio Code, né? Então, eu recomendo, tá? Recomendo que vocês instalem, né, na máquina de vocês. Eu vou navegar com vocês aqui no site do download do Visual Studio Code, vou fazer esse primeiro passo aqui com todos vocês, né? Para a gente poder certificar que todos tenham acesso e já estejam com a ferramenta disponível. Porque a partir da próxima aula, né, nós já iremos, essa aula nós já vamos usar um pouquinho, e da próxima aula a gente vai usar muito o Visual Studio Code, tá? Então, eu vou recomendar aqui, vocês vão entrar lá no site, digita lá no Google Visual Studio Code, vai cair no Code Visual Studio, talvez eu vi que algum colega já compartilhou com vocês aí, né? Então você vai cair aqui na página do Visual Studio Code. Se você estiver usando o Windows, ele já vai aparecer o download para Windows, se você estiver usando o macOS, vai aparecer o download de macOS, ou Linux, a versão para Windows, tá ok? Então, chegou na página aqui, não tem muito o que ficar vendo, se quiser estudar ou ler um pouquinho sobre o documento, sobre a ferramenta, ok, se não, clica lá em download e ele vai começar aí a baixar a ferramenta. Você diz aonde você quer salvar aí, deixa eu pegar, né? Veja que a última versão é a versão 1532, eu já tenho ela baixada aqui, ó. Eu já baixei em outro momento, então não vou salvar porque eu já tenho, mas que você que está aí sem a configuração, baixa essa ferramenta e daí vai lá na pasta onde você fez o download. Aí, dado que você tenha feito o download, você vai nesta pasta que você realizou o download, deixa eu vir aqui, ó, você vai na pasta que fez o download, vai achar lá o executável, vai abrir, deixa ele mostrar para mim aqui, vai abrir e mandar instalar essa ferramenta. A instalação do Visual Studio Code aceita aqui o contrato. E veja só, eu estou utilizando, na hora de instalar aqui, eu estou usando, procuro manter esse adicionário em PF, aqui é bem importante manter, e essas duas opções aqui, que é abrir o code pelo menu de contexto do Windows Explorer, é alternativa, mas sempre é legal. Vai ser um atalho a mais aí para você, se você precisar abrir um documento, você já ter ele em mãos. Da próxima, ele vai iniciar o processo e, cara, é só isso. Basicamente, ele tem uma tela só que você pode escolher alguma mudança, alguma configuração diferente, mas no resto é tudo o mesmo. E eu já tinha ele instalado na minha máquina, mas eu estou executando, instalando de novo, ele instala por cima e não tem nenhum problema, tá? No caso do Visual Studio Code, ele instala por cima e ele não causa nenhum transtorno para a minha versão. Assim que ele concluir, você já pode mandar executar aí, você já vai ter a sua ferramenta disponível para trabalhar. Deixa ele abrir, aí está. No meu caso, ó, vocês podem ver que ele já tem aqui algumas coisas aí recente, né, que eu já tenha feito. E quando você olha aqui na versão, ó, você vai ver que a versão pensou, o que aconteceu aqui? Vamos lá.
não quis mostrar, né? Deixa eu dar um zoom aqui que talvez mude um pouco. Vamos lá, About, aí está. Ele instalou para mim a versão 1.5.3.2, que é a última versão que eu estou utilizando. Fechado aqui, ó, esta é a interface inicial do seu Visual Studio Code. Ora, para quem vai programar, você pode fazer algumas adições aí na sua IDE. Aqui nós temos nessa lateral aqui as extensions, ó. Então, você vai poder escolher de uma lista de várias extensões que tem disponíveis, né? Aqui está, deixa eu diminuir um pouco o zoom da ferramenta, assim. Várias aqui que ele apresenta como recomendadas, e você pode, você tendo conhecimento, digitar aqui a extension que você quer, e ele vai listar para você poder instalar. No meu caso aqui, veja que eu tenho algumas extensões que já estão instaladas, mas eu vou recomendar para vocês pelo menos algumas delas. As do Angular não, porque a gente não precisa nesse primeiro momento, mas vamos pegar aqui, ó. Essa aqui seria legal, a Auto Rename Tag, para fazer a renomear uma tag, você digita na tag de abertura, ele faz a renomeia na tag de fechamento. O que mais? Deixa eu pegar aqui. O GitLens, que ele acrescenta funcionalidades do trabalho com Git no seu Visual Studio Code, vai facilitar um pouco. IntelliSense, suporte para o HTML, são recursos adicionais. O HTML Preview, para você ter ali uma opção de visualização do HTML. O que mais? Live Server. Live Server, esse aqui a gente provavelmente deve utilizar durante a disciplina. Então, quem quiser aí já sabe, já vai lá, manda. Como é que instala, pessoal? Você marcou aqui, vai ter um botão install aqui do lado, ó, você clicou, ele já começa a instalar para você rapidinho. Né? Material Equal, não há essa necessidade, mas se quiser ele melhora um pouquinho a parte visual. E eu também estou utilizando aqui o Tab9, né, que é um autocomplete baseado aí em recursos de inteligência artificial que facilita um pouco o processo de desenvolvimento. Então, vejam aí, esse Pretty Formatter também é legal para a formatação do código. Mas tem aí uma forma de você ter a ferramenta disponível. É verdade, assim, eu acho que dependendo da sua máquina, né, e da quantidade de recursos que você tem, você vai escolher isso. Se você perceber que instalou alguma dessas, ficou lento, cara, desinstala e fica com o que tem, que é suficiente. Eu diria que a IDE, por si, ela já é suficiente. Mas se quiser adicionar essas extensões aí, fique à vontade. O Carlos perguntou quais são os recomendados. Eu diria para você sim, Carlos, no mínimo esse Live Server aqui, ó, tá? Eu acho que esse vai ser importante aí para a gente poder fazer algumas coisas que a gente vai utilizar, tá? Então, acho que esse aqui é legal. Dos demais aqui, nenhuma delas são assim tão imprescindíveis, tá? A mais interessante mesmo aí é a Live Server para a gente poder fazer alguns processos, tá bom? Então é isso. Então, IDE rodando, né? Ou seja, a IDE estando instalada, nós podemos iniciar, então, o nosso primeiro contato com o processo de desenvolvimento ali. Deixa eu fechar aqui. Fechei. Fechar aqui esse folder. Deixar a IDE assim. Então, vejam lá, pessoal. O desenvolvimento web, ele parte do princípio que você terá um espaço aonde você estará escrevendo o seu código e aonde você estará salvando os seus arquivos, tá certo? Então, assim, se você vai escrever páginas, você vai criar documentos HTML e outros arquivos que acompanham aí a construção do site. Se você vai construir documentos, você precisa organizar isso dentro de uma pasta, né,
que facilite aí a sua vida. Então, eu diria para vocês que o Visual Studio Code, ele trabalha com o conceito de você ter um folder, ó. Veja, você pode estar da new file, mas na hora que você criar o primeiro arquivo e for salvar, você vai ter que jogar isso numa pasta. E ele já permite com que você faça aqui o chamado Open Folder, quer dizer, abrir o folder aonde é a pasta onde você vai trabalhar com esse seu site, com esse front-end que você está desenvolvendo. Então, eu tenho por hábito, gosto muito de sugerir para vocês que vocês criem uma pasta. Eu sempre faço isso no meu HD, aqui eu estou no disco principal, né? Então, no meu HD de sistemas, eu tenho outros de arquivos, mas aqui, esse de sistemas, eu normalmente crio pastas, que são as pastas que eu vou programando e coloco dentro delas. E gosto muito da ideia de fazer assim pastas com caminhos muito curtos, igual essa aqui, ó. www, ela é um underline www. Aí você vai me perguntar por quê? Porque durante o processo de desenvolvimento, muitas vezes você precisa ter acesso a essa página com facilidade, né? E aí o caminho mais curto no disco raiz, no disco principal, facilita muito. Quando a gente está falando aí com vocês sobre as pastas e subpastas do processo de desenvolvimento, às vezes é legal essa ideia de você ter um caminho curto, facilita muito a vida. E além disso, eu normalmente pego essa pasta aqui e deixo no meu acesso rápido aqui, né? Para que eu possa, de alguma forma, a hora que eu quiser, clicar e já acessar. Então, essa é a primeira pasta. E eu até tenho alguns arquivos aqui, vou apagar todos, vou deixar só essa imagem PNG aqui, tá? Quando você volta, então, para o seu Visual Studio Code, você vem aqui no File Open Folder, você vai lá no disco e seleciona a sua pasta de desenvolvimento. Então, ele permite aqui você selecionar a pasta. A partir deste momento, o Visual Studio Code abre para você aqui do lado a pasta que você está trabalhando e deixa aqui uma área para você poder começar o processo de desenvolvimento. Tá ok? Então, acho que isso aqui é... Então, é o que eu estava dizendo, não sei o que você perdeu ali, Lucas Nery. Eu estou gravando aqui, dependendo do que for, você pode rever depois. Mas, basicamente, o que eu fiz? Eu fui no disco principal meu, criei uma pasta chamada www, que é essa aqui, ó, né, no disco raiz. E aí, aqui, através de File Open Folder, eu fui lá nessa pasta, selecionei essa pasta e dei selecionar. Logo, ele já abriu para mim aqui esse espaço para começar o processo de desenvolvimento. Basicamente é isso. Mas, se tiver mais alguma coisinha, você depois vai conseguir ver nesse vídeo que está sendo gravado ali, né? Então, de qualquer forma, vai estar disponível também, tá bom? Feito isso, pessoal, estamos prontos para começar a programar, tá vendo ou não? Estamos prontos para começar a programar. E nós vamos começar com o fundamental, que é criar o primeiro documento. Existem inúmeros atalhos para você poder criar uma página HTML, mas nós vamos começar do básico, que é criando a página do zero mesmo. Então, aqui, na minha pasta, eu tenho esse botão aqui, ó, New File, que eu poderia utilizar para criá-lo. Ou aqui, através do menu, ó, New File, tá vendo? Ou Ctrl N, né? Então, eu vou usar aqui este ícone, ó, New File. E aí, basta eu dar o nome da minha página inicial. E aí, não por coincidência, eu digitei index.html. Quem pode me dizer, ou pode já dizer para os colegas, por que razão eu chamei a minha página HTML de index.html? Qual é a razão? Olha lá, o Kamal já comentou com a gente ali, ó. É que o server abre em primeiro esta página. Então, pessoal, só para tentar exemplificar para vocês aqui, a coisa seria mais ou menos da seguinte lógica. Quando você visita um site, quando você
assim, você chamou um site. Este site vai, por característica, ser invocado sem você passar essa informação index.html. Então, se eu olhar aqui no navegador, ó, vamos abrir aqui uma página para a gente ver. Por exemplo, digamos que eu fosse visitar aqui o site up.edu.br. Vejam vocês que normalmente a gente digita apenas a URL da página. Tá? A gente digita apenas a URL da página. Mas o certo, se eu fosse chamar exatamente o que eu quero chamar, eu teria que digitar aqui index.html. Tá vendo? Porque a primeira página de um site sempre será a index.html. Só que, por convenção, isso está especificado na linguagem HTML, a gente não precisa, quando chama uma URL, a gente não precisa passar o index.html. Então, basta que eu digite a URL, o nome do site, e dê um Enter, que ele já sabe localizar de forma automática esta página, que deve se chamar index.html. Resumindo, a index.html sempre será a primeira página a ser invocada de qualquer site. Por isso, nós chamamos ela de index, ok? Que é exatamente o que o Kamal comentou ali. Então, ela é a principal. Dado que temos aqui o documento, temos o documento que vai servir de base para a nossa programação. Qual é a primeira tag que eu preciso escrever no HTML5? Qual é ela? O que diz qual é o documento, né? E aí nós vamos escrever o doctype. Então, começa sempre com a tag, né? Não, aí se você fizer doc contra espaço, não vai servir, viu, Jorge? Ela vai servir em um outro momento, mas nesse momento não. Até porque ela vai gerar o corpo já da página, mas não vai fazer o doctype, né? Então, assim, utilizando aqui, pessoal, veja que eu só digitei o símbolo de menor. Eu não digitei mais nada, só o símbolo de menor. O Visual Studio Code já fez sugestões para mim de autocompletar, tá vendo? E o que me interessa é o doctype. Como é que é a tag doctype? Se eu der um Enter aqui, ó, ele já gera para mim a tag agora. Ali. Isso. Doctype HTML. Esta é a tag inicial do HTML5. Ah, professor, mas se eu não tivesse o autocomplete, eu tinha que lembrar isso aqui. Tinha, porque daí você não está tendo a ajuda da IDE, né? Você está tendo que memorizar todas as informações. É óbvio que a criação de páginas, normalmente você vai partir de um esqueleto, mas é sempre bom você lembrar que ela começa com essa tag. Aí, depois que você gerou a tag inicial do documento, a próxima delas é o HTML. Daria para usar aqui o que o Jorge sugeriu, digitar doc, Ctrl e daí o espaço, e ele já gera para mim o bloco. Mas, nesse momento, você vai digitar aqui a tag HTML e vai encerrá-la dessa forma. Ó. Então, você tem a primeira estrutura. Então, todo o documento HTML5 começa com o doctype e já na sequência a tag HTML. O que mais? Depois do HTML, qual é a próxima tag que vai aqui? A gente criou o HTML, a próxima é o head, né? Lá o Leandro passou para a gente ali, ó, é o head. O head é aquela parte que a gente acabou de falar lá, né? É o head quem coloca o cabeçalho do documento, né? O cabeçalho do documento. Então, esta é a principal tag que diz para o navegador como será montado a página que virá logo a seguir. Depois do head, qual é a próxima tag mais importante aqui? A tag body. Então, acabamos de montar aqui a estrutura fundamental de um documento HTML, pessoal. Todo documento HTML5, né, precisa de duas tags
que seriam os dois primeiros galhos do HTML, o head e o body. Nenhuma outra tag ficará dentro do HTML como um tronco dessa grande árvore, né? Apenas essas duas. No caso do head, tem pelo menos duas aqui que são importantes a gente começar fazendo nesse momento. A primeira delas, eu acho que o José tinha mencionado ali no começo, é a tag meta, né? Meta, que vai permitir com que eu defina o tipo de codificação de caractere que essa página terá. Então, eu digitei meta ali, eu usei o autocompletar dele, ó. Meta, veja que ele já tem aqui uma opção de autocompletar para mim. Entrei e coloquei aqui, vou colocar o tipo de caractere que eu quero que ele codifique, né, que ele aceite para mim. Então, por padrão, nós colocamos aqui UTF-8. Então, este é o modelo inicial de como será a codificação dos caracteres na página. Tá? Isso aqui é necessário, pessoal, principalmente porque nas línguas latinas, igual o português, espanhol, a gente tem as acentuações nas palavras, né? Tem os cedilhas e essa coisa toda. Então, a gente precisa dessa codificação para certificar-se de que o nosso texto vai ser apresentado de forma correta. Tá ok? O inglês não tem esse problema porque o inglês não tem acentuação. Então, para ele é indiferente, não precisaria nem colocar isso aqui. Bom, dito isso, a próxima tag, se não tem nenhuma abreviação desse código que você quer dizer, Jorge, desse código UTF? Ah, tem sim, foi você quem falou, não foi você quem falou ali não foi você ali quem falou do doc? O doc faz isso, toda a estrutura, já entrega prontinha para a gente, né? Certo? Só que aqui eu estou construindo essa primeira vez do zero, justamente porque a gente está aí no começo, então é importante dizer um pouquinho para que servem as coisas, né? Poderia gerar um esqueleto e só comentar, mas eu estou fazendo junto com vocês aqui, tá? E aqui, só para eu fechar essa parte do head, só um pouquinho, Mayra, eu já passo para você a palavra, só para eu concluir essa parte. Outra parte interessante aqui, pessoal, é o title, né? É o título, que vai marcar para a gente, então, essa opção aqui, que é o nosso Olá Mundo. O título dessa página é o título Olá Mundo. E a gente já vai rodar essa página para ver esse título aparecendo. Diga lá, Mayra, pode abrir o áudio e falar. Não, eu ia digitar o HTML 2.5 lá, mas eu falei sacanagem pro professor. Como é que é? Eu ia mandar pra galera, pra quem não sabe, no HTML 2.5, que é o atalho para preencher o documento. Mas eu falei sacanagem pro professor. Ah, para gerar todo o documento e deixar tudo pronto? É. Ah, não, sim, mas é isso que eu estou falando. Você tem aqui vários atalhos que te permitem gerar o código de forma automática. E existem muitas técnicas para isso. Mas nesse momento, principalmente para quem está chegando, né? Para quem está chegando, eu acho que é importante fazer essa primeira estrutura aqui, do básico, entendendo o papel de cada um, para depois você utilizar as ferramentas, tá bom? Não tem problema nenhum utilizar os geradores de código futuro, mas nesse primeiro momento, acho que para quem está chegando é bem importante entender esse básico, tá bom? Então, vejam lá, pessoal. Acabei de gerar aqui toda a estrutura do meu documento HTML. Agora, eu já posso rodar isso aqui para mim, já posso rodar em um navegador. Então, por exemplo, se você tiver aí com o Live Server rodando, você vai ter aqui um Go Live aqui embaixo, ó, no Visual Studio, que se eu clicar, ele já abre o servidor para mim e já roda esse documento neste servidor, tá? Mas no primeiro momento, considerando que você não tem o Live Server, como é que você faz para rodar esta página e poder visualizá-la? Basta que lá no seu
na sua pasta, você abra esse arquivo HTML no navegador. Então, eu poderia aqui, ó, veja que ele vai rodar no Chrome, né? Eu poderia dar 2 cliques aqui, ele abre numa outra página para mim, aqui na outra tela, mas, ó, basicamente é isso aqui que ele rodou. Tá vendo? Então, sem estar rodando em um servidor, ele vai pegar lá a pasta em que você salvou o arquivo e vai trazer o arquivo HTML para a página. Aí vem a pergunta, e essa pergunta é bem importante. Cadê o Olá Mundo que eu escrevi lá no meu documento? Posso, vou repetir mais uma vez então, Carlos. Vamos lá, tá? Vou finalizar aqui. Antes de eu continuar aí, deixa eu voltar aqui. Aí eu estou no editor HTML. Estou lá no Visual Studio Code. Aqui está a minha página index.html, que está lá dentro dessa pasta, www.index.html. Se você tiver com o Live Server instalado no Visual Studio Code, você vai ter essa opção Go Live aqui. É só clicar e ele abre para você o navegador. Mas se você não tiver, você vai lá nessa pasta que você criou o index. Então, eu estou alternando aqui para a pasta. Lá na pasta c:/www, eu tenho o meu arquivo index que eu criei. Se eu der 2 cliques nesse arquivo, ele já vai abrir o navegador para mim. Ó. Vou dar 2 cliques, ele abriu, aqui está a minha página. Ou seja, eu estou visualizando agora a página que eu acabei de criar lá no editor Visual Studio Code. Ok? E aí a pergunta que eu tinha terminado de fazer aqui nesse momento era: onde está aquele título Olá Mundo que eu havia criado, né? E aí o Jorge respondeu: aonde está lá, Jorge? No título da página? Mas olhe bem, ó. Se eu volto vamos olhar no Visual Studio Code para entender as coisas. Eu coloquei aqui, title, Olá Mundo, correto? Ele está onde mesmo? No head. Head de quem? Quando eu volto aqui para a minha página, eu estou vendo o Olá Mundo aí? Sim ou não? Dá para ver, não dá? Dá, só que ele é o head do documento e não da página, né? Que seria o header da página, né? Ele é o título do documento, né? Então, esse é o nome que foi dado para o documento. O detalhe é assim, você sempre vai entender que a página é tudo que estiver nessa área branca. Essa é a página. Tudo que estiver fora da página, tanto que seu CDF 11 aqui, você está vendo a página. O que tem na página por enquanto? Não tem nada. A página é totalmente em branco. Se eu dou F11, eu vejo uma parte do navegador. E quando eu falo que eu vejo uma parte do navegador, eu consigo visualizar o Olá Mundo aqui. Só que o Olá Mundo é parte do documento HTML e não da página que eu estou visualizando. A página, por enquanto, está vazia. Tá? Então, agora, é óbvio, a gente vai começar no Visual Studio Code a construir o conteúdo que vai aqui dentro do banco. E sim, esse é um dos objetivos nossos aí, né? A gente poder, então, construir páginas deixa eu tirar para cá, que nos ajudem a montar conteúdos dentro do banner, que nos ajudem a montar, então, a página HTML que vai aparecer para o usuário. Tá ok? Então, esse é o objetivo central, pessoal, da nossa disciplina. Agora, vamos lá. Dado que eu estou aqui no editor, as primeiras tags que eu vou comentar com vocês bem rapidamente, assim, sem muita delonga, nós temos a H1. O que é H1 mesmo? Para que serve? As tags do tipo H. Nós temos H1, temos H2, H3, H4, H5 e H6. Para que serve? Fonte, mais ou menos, né? Mas assim, ela tem um título específico. A Tassiane se dizendo que é título. Então, a abreviação H, pessoal, é de heading, título, né? Não é tamanho da letra, não. O H ali
vou até fazer um comentário do lado aqui, ó. O H ali é da palavra heading, tá? Que quer dizer o quê? Título. Então, esse H é um heading, é um título. E H1, então eu poderia colocar aqui título de nível 1, ou seja, aquele título maior, né? O maiorzão dos títulos que a sua página terá, certo? Agora, eu tenho outros títulos para eu colocar no texto, que aí pode ser aqui, um H2, né? Deixa eu colocar aqui H2, colocar aqui 2, eu vou criar aqui, vou duplicar esse código, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, 2, 3, 4, 5 e 6, e aqui os títulos, ó, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, as tags que começam com H vão até o número 6 e servem para definir, então, títulos, né, de nível 1, 2, 3, 4, 5 e 6. H, abreviação de header. Quando eu volto no meu navegador, agora, depois de ter escrito isso aqui, e atualizo essa página, eu não estou usando aqui um servidor, né, e nem o live server, então eu tenho que dar um refresh na página. E aí eu tenho aqui, na página agora, o título de nível 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pessoal, bem importante, vejam que o que apareceu para o usuário, não apareceu nenhuma dessas tags aqui, ó. Isso aqui, o browser se encarrega de esconder do usuário, né? Ele só renderiza o texto e já traz o texto formatado para o usuário de uma forma muito mais visual. Se você der aqui o exibir código-fonte dessa página que está aparecendo para o usuário, ó, ele vai mostrar para você aqui todos aqueles heads que a gente colocou, ó. Tá vendo? Dentro da página. Mas isso aqui não aparece para o usuário, né? Esse é só o código-fonte, mas não aparece para o usuário. O que aparece para o usuário é apenas o texto, ou seja, o conteúdo que interessa para ele. Ok? Então, essa aqui é a primeira visão que você tem aí de um conteúdo HTML. O que mais? Eu poderia aqui já começar, então, a formatar a minha página um pouco diferente, né, do que eu tenho aqui. Começando aqui, por exemplo, eu poderia colocar um título específico, o que é o HTML, né? E aí, colocar um parágrafo aqui que diga para mim o que é o HTML. Então, eu vou pegar aqui, vamos colocar assim, vou colocar aqui uma parte de um texto, eu estou colocando só para a gente poder ter uma referência, eu coloquei aqui um texto que me diz o que é o HTML. Então, eu tenho o título e tenho um parágrafo. Quando eu olho isso aqui no navegador, vamos mais uma vez dar uma olhadinha lá. Se eu atualizar, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho o título e um conjunto de 3 linhas de um parágrafo que está explicando para o usuário o que é o HTML, tá certo? Veja que ele automaticamente quebrou para mim em 3 linhas isso aqui. Isso depende muito do zoom da minha página. Se eu diminuir o zoom, ó, lá no final ele poderia mostrar tudo como se fosse uma única linha para mim, né? Se eu aumento o zoom, à medida que eu vou aumentando, e ele vai extrapolando o limite da página, ele quebra isso para mim em mais linhas. Então, um parágrafo pode se comportar de forma diferenciada, né? Dependendo do jeito que eu quiser. E eu posso causar interferências nesse parágrafo, ou seja, à medida que eu vou fazendo marcações nesse texto agora, eu vou interferindo. Então, por exemplo, Fernanda, para eu visualizar meu código no navegador, fica oscilando por 5.500 ao invés de Go Live. Você já deve estar com ele aberto. Quando você está com 5.500, é porque ele já está aberto na porta 5.500, tá?
Então, sempre quando você quiser acessar o que tem nele, você vai colocar lá, né, localhost 2.5500, né? Você vai já para aquela porta que ele está servindo. Ou você clica para o servidor e inicia de novo, pode ser que ele abra em outra porta daí. Tá bom, Fernando? Agora, vamos lá. Considerando que você tem aqui o parágrafo, se eu der um Enter aqui, para quebrar esse texto, para ficar visível aqui no Visual Studio Code, pessoal. Pergunto, essas quebras que eu fiz aqui refletem lá na página? Sim ou não? Quebrei em 4 linhas aqui. Não porque... Veja que não é o que eu estou fazendo aqui no editor. Ó. Eu dei um Enter aqui, ó, depois do usa, depois do conteúdo, depois do marcador, mas se eu... E salvei, ó, está salvo. Se eu for lá no editor e atualizar, ó, ele continua respeitando aquela regra lá, pessoal. Se eu quiser que o HTML siga as minhas orientações, eu tenho que, dentro do parágrafo, fazer uma quebra. Alguém sabe como é que eu poderia programar a quebra nesses pontos aqui no HTML? O Leandro acho que é o que deu a pista correta ali. Ó. No HTML, a quebra é com break, né, que é BR mesmo, é aquilo ali, ó, é break. Então, aqui, se você colocar um BR aqui, um BR aqui e um BR aqui, ó, você está dizendo para ele que você quer fazer uma quebra, um break. E aí sim, aí se eu volto no navegador e atualizo, aí ele fez a quebra para mim. Tá vendo? Agora, voltando para cá, imagine vocês o seguinte, então eu fiz dentro do parágrafo, eu fiz uma interferência que fez a quebra de linha. Eu poderia fazer coisas do tipo, digamos que eu quisesse que esse HTML fosse em negrito, ou bold, então eu poderia vir aqui e colocar a tag B aqui, tá? E revestir o HTML com B, ele vai ficar negrito. Eu poderia vir aqui na linguagem de marcação e colocar uma tag chamada mark. Aqui, opa, ele apagou um texto meu aqui. Mark, né? E aí, ao finalizar isso aqui, se eu abraçar todo esse hipertexto aqui, ó, com mark, ele vai fazer algumas mudanças. E eu poderia colocar um itálico aqui, ó, entre página, no que seria a página web. Veja que eu estou fazendo uma série de marcações dentro do parágrafo. Tá? Estou fazendo dentro do parágrafo. O que o B vai fazer com o HTML, o que o Mark vai fazer com esse linguagem de marcação e o que o I vai fazer com esse página web. Tá? Se eu voltar aqui e atualizar a minha página, veja o que aconteceu. Né? Então, eu tenho o Mark selecionando o texto para mim, tenho o HTML em negrito e tenho página web em itálico, tá certo? Então, isso é o que faz, o que ajuda aí a fazer uma formatação prévia no texto, né? Aham, tem sim, Kamal está perguntando ali se tinha Markdown, tem ali, está fazendo a marcação, né? O que eu ia dizer para vocês aqui, ó, veja que a diferença fundamental, coloquei aqui o B para fazer bold e coloquei o página web em itálico, coloquei o I para itálico. Pergunto, se eu mudar aqui, em vez de bold para strong, ó, olha que eu mudei a tag, tá? Eu tirei o bold e aqui no I eu vou trocar por EM aqui. O que vai acontecer na página? Alguém tem ideia? Eu mudei aqui, em vez de B, coloquei strong, aqui em vez de I, coloquei EM. O que acontece na página? Mudou alguma coisa? Não mudou nada, né? Continua bold aqui, continua itálico aqui. Tá vendo? Então, eu só coloquei esse mark ali só para dar uma destacada, tá, Felipe? Para fazer esse fundo amarelo ali. Mas ele está entre parênteses porque ele seria uma abreviação do que é HTML, dessa que ele está traduzido para o português, na verdade, né? Agora, qual é a diferença entre o B e strong, e I e EM? Então é assim, pessoal. Você pode programar a sua página
sem acessibilidade, né? Vamos supor que uma pessoa cega fosse acessar essa página agora. Do jeito que eu fiz, eu programei essa página para que o leitor de texto, reader, né? Ele leia aqui, e a hora que ele chegar nesse HTML aqui, que agora está marcado com strong, ele dê uma entonação diferenciada para a pessoa cega que está ouvindo. Então, ele vai perceber que existe uma atenuação no texto. E quando ele chegar nesse página web, que está com EM ao invés de I, ele também vai atenuar para a pessoa cega que esse página web está de uma outra forma. Então, ele faz uma entonação diferente na leitura do texto para a pessoa cega. Visualmente, o B de bold é suficiente e o I de itálico é suficiente. Mas sempre quando você estiver programando e você quiser criar recursos com acessibilidade, você vai utilizar strong e EM. Então, é até uma responsabilidade social, né? Sempre que você for usar, eu acho que assim, eles são sintaticamente corretos, não deixa de ser, tá, Tassiane? Mas, de certa forma, ele tem também esse papel, né? Muito mais de acessibilidade aí para poder fazer, tá bom? Acrescenta aí a função, tanto que o B de bold e de itálico é lá da origem do HTML, mas a gente não usa praticamente mais, né? Sempre que possível, utilizando strong e, tá bom? Então aí está algumas informações básicas. Para avançar um pouquinho mais aqui, pessoal, eu só vou acrescentar bem rapidinho aqui mais algumas tags, né? Eu poderia chamar isso aqui tudo, ó, por exemplo, de um artigo, um article, né? Então, eu poderia chamar tudo de um artigo, só uma questão semântica, se você for pensar bem. Então, tudo que está dentro de article é um artigo. O que mais? Eu poderia, nesse artigo, dizer que algumas coisas que estão aqui, por exemplo, esse linguagem de marcação, eu poderia colocar aqui uma citação nele, aqui, ó, colocar o número 1 aqui, né? E aí eu queria que ela fosse sobrescrita. Então eu teria que colocar aqui sup, que é superior, ó, de superior, e ele vai fazer a marcação subscript, né? Colocar em cima. Eu poderia dizer aqui que aquele 1 é de uma citação. Então eu colocaria aqui que ela é uma referência. Então eu poderia colocar aqui qual é a referência para aquela citação. Okay? Então alguns elementos a mais. Eu poderia, nesse artigo, colocar uma imagem. Vocês viram que lá na minha pasta raiz, ó, quando eu volto, eu tinha deixado lá uma imagem. Cadê aqui? Só um pouquinho. Voltei. Aqui. Ó, eu tinha deixado essa imagem HTML5. Quando eu olho pelo Visual Studio Code, ela também está aqui. Eu posso apresentar para o usuário esta imagem colocando aqui, ó, vou colocar aqui embaixo um IMG, tá? É uma tag de marcação para imagem, né? Deixa eu colocar aqui o fechamento dela, IMG, tá? E nesta imagem, vincular um search dela, opa, usei o autocompletar aqui, que colocar o search dela para apontar para aquela imagem HTML5. Logo, eu terei, olhando na minha página agora, atualizei, veja que eu tenho aqui esta referência, que está sobrescrita, que está referenciando isso aqui, e tenho também a minha imagem HTML no meio do meu artigo. Né? Então, eu já estou vendo uma página com alguns conteúdos a mais. O que mais poderíamos ter aqui? Poderíamos ter, vamos supor que no nosso artigo tivesse aí uma abreviação do tipo... Eu vou tirar essa imagem para fora do artigo, só para eu poder finalizar aqui com texto apenas. Ó, tá? Eu poderia ter aqui, vamos supor que eu tivesse aqui mais um parágrafo com a letra, com a abreviação H2O. E eu quero que isso aqui fique sobrescrito, né, que fique embaixo. Poderia anotá-lo aqui também, ó, com sub. Opa. Subscrito.
vai fazer o H2 menor e reduzido para baixo. Olhando lá para a nossa página, atualizei, vejo aqui H2O com a redução. Para finalizar hoje, pessoal, para a gente não avançar mais aí, eu vou colocar com vocês aqui, digamos que eu quisesse, depois do meu artigo aqui, colocar uma lista de itens. Então, eu poderia colocar aqui os meus itens. Item 1, tá? LI, item 2 e LI, item 3. Então, isso aqui, item 3. Isso aqui, na minha página, vai me dar esse resultado aqui. Eu tenho 1, 2 e 3. Ora, eu não precisei dizer para ele que isto aqui é uma formatação, tá? É uma formatação de uma lista de itens. Ele já entendeu pelo LI lá. Só que eu não disse para ele se é uma lista ordenada ou não, né? Fora de ordem. Eu sei que ela está na ordem aqui porque eu coloquei 1, 2, 3. Mas no HTML, eu posso dizer que uma lista ela é ordenada ou não ordenada com base nisso aqui. Então, por exemplo, a não ordenada. A não ordenada, ela é precedida pela tag UL. Então, se você quer dizer assim, eu tenho uma lista não ordenada, você coloca UL. UL, se eu fizer um comentário aqui, vem da palavra ordered, tá? É uma lista não ordenada, tá? Então, o ordered list. Se eu voltar lá para a página e atualizar com o L, você vai ver que não muda praticamente nada aqui. Ele só indenta um pouquinho, mas fica a mesma coisa. Por outro lado, eu poderia produzir uma lista chamada de lista ordenada. A lista ordenada, o order, vai com a letra O aqui, OL, né? Order list. E aí, se eu tenho uma lista ordenada, eu posso dizer o tipo que essa lista terá, tá? E eu posso escolher entre numeração, letras e assim por diante. E ele se encarrega em colocar esse identificador para mim. Eu vou colocar aqui letra minúscula, A minúsculo. Quando eu volto para a página e atualizo, ele monta para mim as letras no lugar deste símbolo. Ok? Então, basicamente, você tem aqui toda uma estrutura que te permite você vincular elementos, né, conteúdos na sua página. O Jorge perguntou com o GIF ali, você pode chamar, vincular do mesmo jeito, tá? Pega o GIF lá e coloca ali, tá bom, Jorge? Eu só tenho que me recordar para ver se você tiver o GIF animado, se ele vai movimentar ali, mas eu tenho a impressão que sim, vai ser através do IMG também, tá bom? Muito bem, deixe-me ver. Ficou o IMG perdido aqui. Eu acho que eu acabei substituindo sem querer. Então, article, UL, OL e IMG. Muito bem, pessoal. Então, veja, com isso aqui, eu fiz com vocês, assim, a primeira página HTML com as marcações mais básicas possíveis que a gente pudesse imaginar aí do HTML, né? Eu vou voltar aqui para a minha parte final da aula, eu já estou acabando com vocês. Só quero mostrar para vocês agora mais umas coisinhas aqui dessas tags que eu trabalhei, tá? Tem outras aqui que eu não cheguei a usar, né, mas que depois vocês poderão fazer uso delas, que são, deixa-me ver aqui, a article a gente usou, bold, strong, em, sup, cite, block quote eu não utilizei, pré eu não utilizei, small também não. Ele quer dizer que o texto seria um texto pequeno, né? Semanticamente seria um bloco pequeno de texto, tá? Time e quote. Mas são tags que, se vocês consultarem depois o papel de cada uma delas, vocês vão ver que são relativamente simples aí, dependendo do cenário, né, que você queira utilizar, tá bom? Mas já dá para ter uma ideia, né, dado o processo de criação de página, como é que funciona.
Aí eu quero avançar com vocês aqui primeiro para falar com vocês sobre uma atividade que está relacionada ao projeto, né? Então, essa aqui é uma atividade que vocês podem começar a discussão hoje, mas ela é relacionada ao projeto. E eu gostaria, óbvio, pode acontecer de chegar algum aluno por último aí, e ele não ter ainda, estar em equipe, depois ter que entrar sem problemas, mas eu gostaria que vocês me passassem essas equipes até a próxima aula, tá bom? Ah, não, né? 5 alunos aqui já é muito, né? Já extrapola até o limite aí da quantidade, né, Ju? Eu acho que o ideal até seria menos, mas eu acho que um limite de 5 aí já está de bom tamanho, tá bom? Então, vamos formar equipes, vamos pensar no tema, por isso eu estou falando de um tempo maior aí, um tema para esse projeto, né, esse site que você vai fazer, e daí na próxima aula você me passa, olha, nossa equipe é essa e nós vamos trabalhar com tal projeto. Daí eu já vou classificar cada um de vocês de acordo com a equipe lá para eu poder ir acompanhando, tá ok? Então, essa é uma atividade, não precisa se preocupar tanto com ela, mas já vai pensando para a próxima aula. E aí nós temos o que eu chamo de exercício da aula de hoje. O exercício da aula de hoje, a nossa aula vai até às 10h30, nós temos meia hora aí, que é o mais do que suficiente para fazer esse exercício, que é o quê? É pegar esse texto aqui, ó, tá vendo que eu já usei de certa forma com vocês ali, pegar esse texto e fazer, então, a formatação de uma página HTML com este conteúdo. Veja que ele tem alguns itálicos ali, tem um bold, né? Esse exercício 1, ele ainda tem aqui mais um HTML, ó, que é este, que envolve aqui algumas listas, com alguns negritos também, e para finalizar, um texto de um poema concreto do Décio Pinatari. Então, existe uma tag que vai permitir com que você faça esse tipo de formatação aqui, você vai descobrir e vai entregar isso para mim, vai mostrar para mim ali que você desenvolveu. Lembrando, pessoal, este exercício já é exercício valendo nota para a disciplina. Quem quiser fazê-lo agora pode fazê-lo, tem meia hora aí para realizar, tá? Exclusivamente este exercício eu darei, pode ser tudo numa página só, Tassiane. Esse exercício, especificamente, eu darei um tempo maior, que é apresentar para mim até a próxima aula. Esse é individual, Felipe. Até a próxima aula. Então, quem quiser fazer hoje e já me apresentar hoje, eu vou ficar online até as 10h30 para visualizar o que você fez. Eu já marco para você a execução. Quem não quiser fazer hoje, quer deixar para me mostrar na próxima aula, não tem problema, pode fazer. Na próxima aula me apresenta e eu já lanço a nota para você aqui. Tá bom? Pessoal, foi bem puxado essa primeira aula, bastante conteúdo, né? Mas eu acho que a gente cumpriu aí a parte inicial da disciplina, para dar uma visão geral para vocês. Que bom que você gostou, o tempo passou rápido e eu acho que bem isso, foi bastante conteúdo, mas deu uma visão bem geral mesmo, assim, do HTML, né? Então, legal, muito bom, Felipe. E espero que vocês aproveitem as próximas aulas, a gente vai tentar diminuir um pouco esta carga de teoria, né, e ir um pouco mais para a parte aplicada. Mas, de qualquer forma, você já pode utilizar, tá bom? Pessoal, o texto para fazer o exercício 1 está lá no portal já. Eu já disponibilizei para vocês também o vídeo da apresentação da disciplina e o vídeo da primeira parte teórica da disciplina. Eu vou encerrar a gravação neste momento e, a partir daí, esse vídeo também já está sendo renderizado. Assim que ele estiver pronto, eu disponibilizo lá também para finalizar a aula de hoje, tá bom? Bom trabalho para vocês e a gente vai se falando aí agora na próxima sequência, né, dos trabalhos. Eu fico à disposição de vocês.
Muito bom, Mayra. É bom trabalhar com vocês também. Tenho certeza que vai ser mais um semestre daqueles bem legal, assim, de muito aprendizado. Tá bom? Para os demais que não irão apresentar hoje, uma boa noite, bom descanso e a gente se fala na próxima aula, pessoal. Um abração a todos. Boa noite. Eu vou dando boa noite para cada um que me dê aqui. Ó. O Alisson, boa noite. Gustavo, boa noite. Carlos, Leandro, Jorge, Tassiana. Vamos lá. Boa noite para todos vocês.